parte do consultório desta segunda-feira, este arranque de semana. Vamos agora entrar no mundo da podologia, cumprimentar o nosso segundo convidado desta tarde, também já não é um estreante, aqui no consultório, o Dr. Francisco Oliveira Freitas, podologista. Vamos então falar dos cuidados a ter com o pé, mas desta feita mais relacionados com uma população específica que são as camadas mais idosas, vamos dizer assim. A partir de que idade é que podemos fazer aqui a distinção entre cuidados a ter com os pés? Bom, antes de mais agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui convosco. Eu acho que cuidados a ter com os pés é desde a nascença, não é? Relativamente aos idosos, que é o tema que me traz aqui hoje, há várias fasquias, mas admite-se que a partir dos 65 anos é que é considerado população idosa. Exatamente. Portanto, a partir dessas, estaremos a falar mais direcionado para estas pessoas. Então, mas o que é que muda com o avançar da idade em relação aos nossos pés? Bom, de facto há muitas coisas que são transversais, são comuns, independentemente da idade. É evidente que, com o avançar da idade, avançam também determinado tipo de problemas, nomeadamente, por exemplo, a falta de mobilidade ou a diminuição de mobilidade, problemas de artroses, artrites, outros problemas que podem também muitas vezes ser concomitantes, doenças sistémicas, nomeadamente, por exemplo, a diabetes, que aliás já falámos aqui várias vezes. Que a diabetes também, hoje em dia já não é sinónimo do avanço da idade, mas obviamente que com o avanço da idade há normalmente um aumento da incidência da diabetes e mesmo tipo até da obesidade, ou do aumento de peso, não é? Porque as pessoas têm menos mobilidade, mexem-se menos. O sedentarismo também. O sedentarismo. Muitas das vezes também a população, de uma forma depois, digamos, de acabar a sua vida profissional, também há um laxismo, muitas vezes também proporciona-se um sedentarismo. Contudo, há, ainda bem, muitas pessoas que se dedicam a outro tipo de atividades, o que é extremamente saudável. Aliás, nós, população portuguesa, estima-se que 21% da população seja considerada idosa. Portanto, em termos de faixa etária, portanto, 2 milhões e 100 mil, cerca de 2 milhões e 100 mil portugueses são considerados idosos. Importa é que sejam idosos com qualidade de vida, não é? Por falar nisso, com qualidade de vida, de facto, a esperança média de vida está cada vez mais a aumentar. Neste momento, salvo erro, está na ordem dos entre 81 e 82 anos de idade. Estima-se que cerca de 2030 a esperança média de vida atinge os 90 anos. Na década de 40, na década de 50 era muito menos. Portanto, isto significa o quê? Que estamos a envelhecer mais, que estamos a envelhecer com mais qualidade, o que nos permite ter uma longevidade e uma qualidade maior de vida. Contudo, e naturalmente, também é legítimo, é normal que surjam também problemas a todos os níveis e também, logicamente, a nível dos pés. Estima-se também, só a título de curiosidade, que o Portugal tem a população envelhecida, a quinta população mais envelhecida do mundo. Portanto, presumo com isto que nós temos qualidade de vida, nós portugueses. Ou seja, também perceber que com o aumento desses números também há que cada vez mais apelar para os cuidados a ter e muitas destas patologias associadas aos pés são preveníveis? São preveníveis. Muito bem. Acho que essa é a palavra fulcral. Eu sou um defensor da profilaxia, da prevenção. E nós, por exemplo, devemos ter cuidado com a higiene com o calçado. Nós, mais as senhoras, se usam um tacão alto, por exemplo, durante muito tempo, naturalmente que ao final de alguns anos vai ter repercussões. E não é preciso chegar à idade de idoso. Não é? É evidente. Antes mesmo disso, já o corpo começará a dar sinais, é isso? Precisamente. Há também profissões que exigem de determinado tipo de calçado, não é? Certo. Calçado que se chama EPI, Equipamento de Proteção Individual, que faz com que, por exemplo, na indústria, em determinado tipo de indústrias, os colaboradores têm que usar a biqueira de aço, por exemplo, que é obrigatório. Mas isso também... Falámos também há pouco ao nível da audição da utilização de certo tipo de proteções e nos pés também não é menos importante. Não é menos importante, exatamente. Falou um bocado... Muitos acidentes podem acontecer, não é? Exatamente, e de facto essa palavra da prevenção acho que é a principal. Nós devemos, por exemplo, imagine que temos muita gente, muitos idosos a viverem sozinhos. E é verdade. Não é? E então temos também de ter uma atenção especial para esse tipo de pessoas, porque
Muitas das vezes as condições anatómicas, ou seja, podem ter um bocadinho mais barriguinha, ou não necessariamente, mas podem ainda ter, mas também as condições anatómicas, como dizíamos ao início, a diminuição da mobilidade pode fazer com que, por exemplo, o idoso, a sua higiene pessoal, diária, que é fundamental, pode fazer com que o idoso não consiga limpar bem, por exemplo, os pés. Nomeadamente entre os dedos, que é fundamental limparmos bem entre os dedos dos pés, para prevenir as micoses, entre outras situações. Por exemplo, trouxe aqui um dispositivo, já agora se me é permitido. Mostre tudo. Trouxe os seus pezinhos, não é? É exato. Um mais recheadinho e outro só mesmo. Mais esquelético. O esquelético. Tem este dispositivo que é interessante, como podem ver. Já cá tinha trazido esse instrumento, Já, para sim, quem nunca viu. Exatamente. Basicamente, isso quase que parece o espelho é o vulgar espelho, não é? Do médico ou do otorrino, que nós muitas vezes, até quando somos pequeninos, brincamos, mas esse é um bocadinho... Permite-nos, pronto, esticar o idoso ou uma pessoa que tenha dificuldades e permite observar a planta do pé, porque nós, o dorso do pé, facilmente conseguimos observar. A planta do pé e entre os dedos não conseguimos. Isto é um dispositivo que... Portanto, com a idade recomenda que também esse seja um acessório que mora lá em casa das pessoas? Sim, com a idade sim, mas não taxativamente, na medida em que há pessoas até jovens que por um ou por outro motivo têm dificuldades e que tenham que usar o dispositivo. Portanto, não é? quem tem alguma incapacidade de visualizar o pé deve fazer-se valer aí de um instrumento desse género. Exatamente. Muito bem. Muito ainda mais acrescido. Eu gosto de exagerar positivamente sempre no diabético. Porque muitas vezes o idoso Temos que ou não alertar idoso, muito para essa temática, porque de facto pode ser uma catástrofe. Relativamente ao que perguntou, por exemplo, as articulações vão também perdendo a sua, não só a sobrecarga que há um bocado falámos, se houver excesso de peso, mas também vão perdendo a sua lubrificação. Isso é uma situação natural, portanto, naturalmente isso vai acontecer, não é? Exatamente. Porque aí já não há grande coisa a fazer, ou há? Para os pés, que eu sou podologista, não esqueçamos, para os pés não há prótese de dedos ainda, não é? E nós nos pés temos muitas articulações e, como nós todos sabemos, o nosso peso recai todo sobre os pés, não é? Portanto, há um desgaste natural com a idade. E, portanto, vamos fazer aqui uma distinção entre artrite e artrose? Sim, artrose. Dá para perceber com os pezinhos? Ou não é preciso? Não é necessário. Eu diria que a artrite é uma inflamação das articulações, que pode ter várias causas. Artrose é um desgaste. Então só. Artrose Portanto, é um desgaste. a artrite é quando está inflamado. Certo. Exatamente. Pode-se curar a inflamação. Pode-se curar a inflamação, embora contudo, pode haver doenças sistémicas do corpo todo, por exemplo, a artrite reumatoide, ou outras doenças autoimunes, que fazem com que exista a inflamação articular. Sempre, não é? Sempre. Agora, depois, também há a artrose, que já é algo mais crítico, vamos dizer assim, porque já é um desgaste que não se pode fazer grande coisa. Exatamente. Por exemplo, para andar para trás, não é? Exatamente. Por exemplo, o vulgar joanete, o joanete, que é muito comum, não deixa de ser uma artrose progressiva desta articulação aqui, portanto, a primeira articulação, metatarsofalange, é assim que se chama, e como sabe, cada vez mais jovens têm este tipo de... Exatamente, por isso é que eu lhe ia perguntar se de alguma forma os joanetes estavam associados à idade também. Estão. A prevalência, sim, é maior a partir de uma certa idade. Aquilo que falávamos há um bocadinho, muito também por culpa do calçado que usamos, muitas vezes também tem que ver com a questão hereditária e também com o género. As senhoras têm muito mais tendência para ter joanete do que os cavalheiros. Portanto, também ter um certo cuidado com isso, porque pode desembocar numa situação mais chata relacionada com os joanetes. Que outras patologias é que há ao nível do pé e de que forma é que hoje em dia a podologia depois também pode ajudar no tratamento? Por exemplo, a micose das unhas, que é muito frequente. É evidente que muitas vezes há micoses nas unhas ou na pele, mas vamos... Mas a micose não tem a ver com a idade, ou tem? Não tem que ver com a idade, mas pode estar associada na medida em que podem diminuir as defesas, ou seja, estamos mais suscetíveis de ser sujeitos a infecções fúngicas ou outro tipo porque há uma debilitação do nosso próprio sistema imunitário. Sim, a partir daí sim. Tem lógica. É lógica, assim como, por exemplo,
Também há uma doença venosa, uma doença periférica em termos arterial e venosa também, das artérias e das veias, ou seja, dificuldade na circulação sanguínea, o que, por sua vez, também dificulta o tratamento. Que mais? Calos, calosidades, também é muito frequente também pela deformidade, pelas deformações que existem ao nível dos ossos. Há um bocado também falámos das artroses. Que esse tipo de situações, aliadas também à falta de mobilidade já do próprio idoso, quer dizer, é uma bola de neve que, e as pessoas com uma certa idade convém que não fiquem sedentárias. Quanto mais sedentárias ficarem, pior, não é? Piores. Mesmo para outros aspectos da saúde. Exatamente. Se me der licença pegar nessa expressão, quanto mais sedentárias, piores. E para outros aspectos de saúde. Tenho um senhor amigo que não é idoso, tem 64 anos e que até pratica desporto, golfe e tal, e que isto acho que é interessante para os telespectadores. Tinha já há umas semanas esta parte os dedos das mãos muito inchados, o que lhe impossibilita determinado tipo de atividades. Ainda não estando a 100% diagnosticado, mas presume-se que ele recorreu a um profissional de saúde que teve que ver com a postura. Ou seja, hábitos posturais incorretos, ele chega do trabalho e senta-se no puff. Num puff muito confortável, a ler o seu jornal ou a fazer aquilo que entende, mas ao final de algumas semanas, meses, como se começa a haver algumas compressões radiculares em termos da coluna, não só cervical, mas também lombar, o que faz com que inchasse as mãos e lhe provocasse algum tipo de dificuldades e dor. Solução: corrigir, encostou o puff, fez alguns tratamentos na área da fisioterapia e está francamente melhor. Eu não estou a dizer que este é uma situação exclusiva e que todos são assim, claro que não. Mas é um exemplo de como às vezes um ato normal e corriqueiro do dia-a-dia e como as posturas também são importantes. Importantíssimas. E para o pé também. Podia ter acontecido. Muitas vezes quando nós estamos em algumas posições e começamos a sentir dormência, quer na zona inferior do corpo, quer na zona posterior, eu bem sei que agora estamos a falar mais ao nível da podologia, mas, por exemplo, se começarmos a ter frequentemente formigueiros, etc., muitas vezes desvalorizamos os próprios formigueiros, valorizamos, por exemplo, muito mais a dor, não é? Mas são sinais de que alguma coisa pode não estar bem. Exatamente, isso é muito complexo. Os formigueiros podem ter várias causas. Nomeadamente, até na semana passada esteve cá a falar sobre a doença dos pezinhos, da polineuropatia. Sim, senhora. E é também pode ser um dos sinais e sintomas de também chamar-se a doença dos pezinhos, que muitas das vezes a primeira manifestação, os primeiros sinais clínicos aparecem precisamente no pé. Sim, o enfermeiro Carlos falou disso. Falou precisamente disso, não é? Os formigueiros, sim. Podem ser também problemas circulatórios, pode ser a diabetes, pode ser um conjunto de situações que façam com que haja os tais formigueiros, assim como também problemas de coluna, como é lógico. Claro. Se houver uma hérnia, se houver uma compressão a nível, enfim, mais para baixo, na região lombar e sagrada, pode de facto acontecer isso dos formigueiros, sim. Portanto, ao nível da prevenção, o que é que pode ser feito em tempo útil, em idades em que a pessoa ainda esteja completamente autónoma, para prevenir? Primeiro estar atento, não é? Primeiro estar atento. Depois, além da higiene diária, necessariamente, secar bem, sobretudo entre os dedos, fazer uma boa hidratação da pele, porque uma das coisas que também acontece nos idosos é falta de hidratação do próprio corpo, por vários motivos também. Portanto, hidratar. Com a idade, o corpo perde hidratação, não é? Na sua totalidade. Sim, depois tem as chamadas lesões tróficas que podem depois abrir, fazer gretas. Estar atento ainda a isso, não é? E hidratar a pele. Mas nós esquecemos-nos muito dos nossos pezinhos. Exatamente. De facto, é verdade que convém... Volta e meia, nós gostamos de falar aqui da podologia, porque de facto... passam muito tempo cobertos. Eu acho que também tem a ver com isso. Visualmente, depois fica na parte inferior do nosso corpo. Eu acho que também tem a ver com isso. Portanto, vamos deixando o pé ali para a época balnear, ou então quando dói. Exatamente. E depois, ou quando dói, ou quando realmente chega o verão e começamos a destapar, e aí é que se começa a perceber algumas coisas. Exatamente. Mas não pode ser, não é? Mas não pode ser. Nós devemos estar exatamente todo o ano numa vertente de prevenção.
a camada idosa. A hidratação é muito importante, não é? Fundamental. Assim, Não é chegar aqui e estamos a pôr o creme, não é? Chegamos aos joelhos, chegamos, um bocadinho normalmente mais chega-se abaixo ao joelho e pronto. E esqueceu. Não é? O que de facto é errado. E, Nem que não seja à noite, não é? Pode ser uma dica importante. Pôr um creminho antes de dormir nas mãos e nos pés. Sim, sim. Quando é jeito, e se possível, em certos casos, até tem que ser 2 vezes por dia. Não é? Exatamente. Pronto, para ter, de facto, uma hidratação importante. Isso é importante. Muito importante. Parece algo relacionado mais até com a cosmética e não é, não é? Estamos a falar de hidratação, de saúde, não é? Nós estamos a falar no órgão maior do corpo humano, que é a pele, certo? Portanto, temos que hidratar toda a pele. Não é possível, porque nós não conseguimos o próprio hidratar as costas e tal. Em termos anatómicos, não conseguimos. É mais difícil. É mais difícil, mas devemos hidratar toda a pele que seja possível. Mais dicas de prevenção, vamos dizer assim. O calçado, falamos do calçado, devemos usar sempre um calçado que seja confortável. Quando formos comprar o calçado, devemos comprá-lo ao final da tarde, meio da tarde, final da tarde, porque há uma tendência para os pés incharem. Isto é um conselho de especialista. Mas é então tão básico repita lá, que é para eu anotar aqui. Exatamente. Devemos comprar o nosso calçado. Nós devemos comprar qualquer que seja o calçado, sempre ao final da tarde. Porque muitas das vezes, se fizerem a experiência de o mesmo calçado, o mesmo sapato, ou seja o que for, verdade, isso é verdade. ao final da tarde, ou comprá-lo ou experimentá-lo de manhã, verificarão que eventualmente está mais apertado ao final da tarde. Portanto, convém comprar quando o pé está na situação mais dilatada. Exatamente. É para não... Também não se pode comprar, eu vou comprar amanhã e compro o número acima. Também não se deve fazer isso, porque, dado o formato ou a forma dos sapatos, pode induzir em erro. Portanto, acho que o sapato deve ser justo, deve ser ajustado, aliás, nem muito justo, nem muito folgado. Depois, em relação às formas, algum conselho que tenha? Formas anatómicas, portanto deve ser também a própria forma do sapato não deve magoar, não é? Se magoa já alguma coisa não está bem, não é? Exatamente, até pode Mas ser... às vezes, e não raras vezes, a pessoa compra a achar que está tudo muito bem e depois caminha, está um dia com os sapatos e encosta. Exatamente. Porque magoaram. Existe também alguma coisa que se possa fazer quando o sapato está a magoar? Bom, se o comprar ao final da tarde, essa probabilidade diminui na medida em que o pé já está um bocadinho mais dilatado, não é? Mas mesmo assim pode acontecer, até porque nós experimentamos ali 1 ou 2 minutos, mas depois, com o uso... Pois, de facto, isso acontece muito. Acontece muito. Agora, isto às vezes é difícil, pode-se mandar informar para alargar um bocadinho, mas isso é complicado, porque às vezes pode ser mesmo o próprio pé, o tipo de pé, pode não ser muito compatível com aquele tipo de sapato. Não é? Em relação aos saltos altos, portanto... Eu não digo que seja proibido, porque numa festa... Para não ser fundamentalista, senão dizia. Exatamente, ou uma ao apresentadora... nível da saúde do pé é mau. Pois, com certeza era isso que eu lhe ia perguntar já agora. Estes aqui não estão assim muito mal, mas também estou sentada. Não estão assim muito mal porque está sentada, porque estou assim pé estável. Muito bem. Não é? Não, porque academicamente, em termos de saúde, não deve exceder os 3 centímetros. Portanto, academicamente e cientificamente, usar saltos altos, isto não faz qualquer sentido. Não. É unicamente estético. Exatamente. Agora, o problema foi de quem inventou os primeiros. Agora, eu não sei, mas é uma questão de irmos pesquisar que deve haver essa informação, não é? Portanto, alguém se lembrou e portanto, foi uma moda que se manteve. Que se manteve e mantém-se, e de facto uma senhora fica muito mais elegante, isso sem dúvidas nenhumas, não é? Se recuarmos muitos anos atrás, os orientais tinham o pé, aliás, havia umas... Mas os orientais também têm umas não me lembro agora o nome, que já experimentei, que são aquele tipo de... não é soca, nem é chinelo, mas é que também... Pois, também não é nada... Convenhamos. Não é nada aconselhável. Mas havia eles até amordaçavam os pés, ligavam-nos para ficarem muito pequeninos. Das sim, mulheres. Exatamente. E isso era um critério para casar ou não. Era. Quer dizer, as mulheres criam-se com os pés pequeninos. Exatamente. Isso é um horror, não é? Horrível. Isso devia ser... estar a mutilar os próprios pés, não é? Precisamente. Agora, as estruturas que estão que envolvem o pé, portanto, a área da podologia, em qualquer idade, mas também nas idades mais avançadas, estamos a falar de uma estrutura, o pé tem estruturas muito, muito diferentes, não é? Temos os músculos, temos a parte óssea,
não é? Sim, temos as Temos estruturas, essa parte dérmica. temos as estruturas normais que o resto do corpo tem, os nervos, as artérias, as veias, Portanto, os é ligamentos. muito mais complicado, é isso que eu queria dizer, do que possa parecer. do que Portanto, possa tem que estar parecer. atento. Claro que sim, claro que sim. E, aliás, parabenizar o Porto Canal, porque de facto é um serviço público e sensibilizar os telespectadores acho que é muito, muito salutar. Muito bem, portanto, já falámos da recomendação de comprar também o calçado. Entretanto, vejo que também tem aí que trouxe mais uns instrumentozinhos. Quer falar sobre eles? Sim, O que é que posso nos falar. trouxe? Este aqui, este é o martelo de reflexos que nós usamos. Este é bastante conhecido para vermos principalmente aquele toque do joelho, mas este aqui tem uma particularidade, se me derem licença, para medir, avaliar outro tipo de sensibilidades. Que esta sensibilidade, claro que não se vai espetar isto no paciente, mas imagine, isto aqui é para avaliar a questão da dor, não é? Porque é evidente que se nós fizermos estes piquinhos, há pessoas que não sentem na pele. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que a Quando não sensibilidade, se sente. por algum motivo, Está afetada. está diminuída. E o que é que pode estar na origem de uma sensibilidade? Por exemplo, um pé afetada? diabético. Por exemplo, não é? Aqui nesta extremidade tem outra que é para medir a sensibilidade mais fina. Se por um lado tem aquele tipo um pico, Esse é tem tipo um pincelzinho, não é? tipo um pincel, portanto é a sensibilidade bastante mais fina. Pronto, isto também pode ser não Quer só... mostrar outra vez o pincel? Sim, Damos aqui o pormenor. Muito bem. Isto utilizamos para nos orientar Estas duas ferramentas são base nos podologistas, não é? Há muitas outras, não é? Sim, Evidente mas que eu estas não são básicas. Estas Sim, têm sim, que são elementares, existir sim. sempre. E aquelas pecinhas que estão ali? Estas pecinhas, isto é um silicone que o podologista faz à medida do paciente, portanto isto é personalizado. Imagine, por exemplo, e no idoso é bastante frequente, quando há artroses, os dedos ficam tortos. Portanto, é uma das formas de ajudar naquelas patologias que falámos, mais Certo, associadas ficam à idade. acabalitados. É evidente que isto é uma terapêutica, digamos, de alinhamento de substituição, não é de correção, porque se os dedos estiverem sobrepostos um sobre o outro, é evidente que o silicone não vai corrigir, mas vai alinhar e vai fazer com que os dedos fiquem não direitinhos. regride e não corrige, cura a situação, mas atenua no dia-a-dia. exato, e dá alguma qualidade de vida ao paciente. Isso é feito de silicone e é feito à medida. Portanto, É hoje feito à em dia medida e há na todo hora, sim, fazemos isto na hora para o paciente. E tem havido muita procura e muitas queixas a este nível. Não imagina às vezes o grau de incapacidade que pode provocar um simples calo. Pois, Um simples lá calo. está. Um dedo pequenino, um calo pequenino, mas a incapacidade, claro, é evidente que temos que tirar o calo, mas se justificar, podemos fazer um silicone. Muito bem. E a outra pecinha, para terminarmos, que estamos silicone. aqui a chegar ao final do tempo. Muito bem, é um silicone, este é usado também um silicone muito para o dedo mais pequenino. É bastante frequente, é tipo um anel, mas é feito à medida, tem que se ver que isto não dá para toda a gente, porque pode fazer uma coisa que se chama garrote, e temos de terem atenção a isso. Não é? Também tem que depois, não pode haver riscos de má circulação, não é? Precisamente isso. Senão ainda vamos estar a acrescentar mais um problema aqui aos pezinhos. E trouxe outro problema, não é? Muito bem, então vamos seguir para intervalo. O Dr. Francisco fica connosco para a terceira parte. Se tiver dúvidas sobre estas questões que estivemos a falar agora ou sobre outro tema qualquer na área da podologia, pode e deve ligar 225 083 204. Até já.